Graça e paz aos irmãos. Quero agradecer aqui antes a oportunidade que me foi concedida. Sou de casa já, então estou muito feliz. Eu estou caminhando, como disse a missionária Neide, com os irmãos há um ano, e foi um ano muito bom. Um ano, costumo dizer para as pessoas que me perguntam lá fora, que conhece a gente, que acompanha a gente, o pessoal pergunta: mas e aí, o que você está fazendo? Eu digo: não, Deus me fez parar um pouquinho para amolar o meu machado, porque eu fui criado na roça e a gente sabe que quando uma pessoa vai derrubar uma floresta com o machado, chega um dia que o machado ele perde o poder de cortar. Então, aquele que o manuseia precisa parar por um tempo e afinar o machado ali, né? Colocar corte no machado ali para que ele possa voltar a cortar novamente. O ano 2016 tem sido um ano onde Deus tem tirado para poder afinar o nosso machado, né? E eu estou muito feliz porque eu tenho aprendido muito com os irmãos. A Igreja Batista, ela é uma igreja que eu admiro e respeito muito pela seriedade com que ela conduz os trabalhos e com que a seriedade em que os irmãos levam o Evangelho para frente. Me sinto muito feliz por me tornar batista. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Joel, no capítulo 2. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero estar compartilhando com os irmãos hoje. Eu gostaria que esta palavra fosse uma palavra que você pegasse ela no sentido coletivo da palavra igreja, mas também que você pegasse ela no sentido individual, uma vez que você é a igreja do Senhor Jesus. Então, se você puder repetir isso a si mesmo, eu não sou daqueles que fica dizendo: olha, fala para o teu irmão, mas fale a si mesmo: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Amém. Você sabe que quando Jesus veio à terra, ele veio para instituir o sacerdócio universal do crente. Antes, para que você pudesse ter acesso a Deus, você tinha que ir a Jerusalém, num sentido muito limitado do que eu estou falando, mas você teria no mínimo que ir ao templo, e apenas alguns sacerdotes, uns poucos sacerdotes, tinham o direito de oferecer um sacrifício, um holocausto. E agora não, agora você mesmo pode oferecer a Deus a sua oração, você pode oferecer a Deus a sua oferta, você pode se encontrar com Deus aonde você está. Joel capítulo 2, eu vou estar falando sobre uma igreja saudável. Uma igreja saudável. Quero que quando você pense no conceito de uma igreja saudável, você pense no conceito de uma congregação saudável. E eu quero também que você entenda o conceito de que você é uma igreja e que você, como igreja, precisa ser uma igreja saudável. A igreja, eu quero que você entenda o significado da palavra igreja. A igreja, ela é uma instituição religiosa. Nós aqui temos a Igreja Batista Nacional e nós temos também uma igreja individual, que é você e sou eu. Nós somos a igreja. O livro do profeta Joel é um livro que tem uma visão profética, e interpretar esse livro parece fácil, mas não é muito fácil. Assim que esse livro faz uma alusão a algumas coisas que a igreja daquela época estava passando, que a igreja era Israel, estava passando, o povo judeu estava passando, o povo passava por um tempo de muitas provações, muitas lutas, muitas dificuldades, e do capítulo 1 e capítulo 2, aí até o versículo 12, nós não leremos, mas eu só quero que os irmãos entendam o contexto do texto. Esse povo estava passando muitas provações, eles haviam perdido muitas coisas, eles haviam perdido muitos benefícios, eles estavam passando muitas dificuldades financeiras, e o que Deus estava falando é: a coisa vai piorar. Vocês estão passando um tempo de crise, mas coisas piores ainda que vocês estão passando virão.
E Deus faz uma promessa, e Deus começa a dizer à igreja, querendo que a igreja se tornasse uma igreja saudável, a partir do versículo 12 que nós iremos ler, diz assim: mas ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e é compassivo, e Ele é tardio em irar-se, e Ele é grande em beneficência, e se arrepende do mal. E quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, e em oferta de manjar e libertação para o Senhor vosso Deus. Tocai buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai o dia de proibição, congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões e congregai, ó, os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da recâmara e a noiva de seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, Senhor, o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá de seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que do norte farei partir para longe, e vos lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá do seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temam, animais do campo, porque os pastos desertos reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará um ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lacosta, pelo pulgão e pela oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Bom, como eu disse para vocês, este povo estava passando um tempo de provação, tempo de dificuldade, era uma nação que estava passando um tempo de provação. E aqui estes devoradores, que vocês muito bem conhecem, muitos pastores usam esse texto aqui na hora de falar sobre dízimos e ofertas, vai falar sobre o devorador que vem contra o povo de Deus. Mas o que o Senhor está falando aqui nesse texto, eu gostaria de destacar, é sobre a igreja que o Senhor está querendo que ela se torne. Deus está olhando para a igreja e dizendo: olha, a primeira coisa que eu quero que vocês façam está aí no versículo 12, que vocês leram, na parte B, e ele vai dizer: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Ora,
A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado e abatido, coração contrito. Toda vez que a igreja do Senhor Jesus Cristo começa a passar por dificuldade, e vocês podem constatar, e vocês vão ver que a dificuldade extrema geralmente tem pecado no meio. Dificilmente você vai ver um justo desamparado. O próprio salmista Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado. Certo dia, meu pai conta a história, diz que estava em sua casa e chega um homem pedindo ajuda. E o meu pai diz: o que aconteceu com você para que você caísse nessa desgraça? E ele disse: não, é o seguinte, eu sou um pastor desviado. E a minha família me abandonou, os meus filhos me abandonaram, eu estou desempregado e estou na bebida. E meu pai falou: então a ajuda que você precisa é voltar para Deus. Quando uma igreja se afasta dos caminhos do Senhor, a dificuldade vem. Deus também corrige o seu povo. A impressão que nós temos de Deus, alguns de nós temos de Deus, é que o Deus é um Deus que nos tolera, independente do que façamos. Que é um Deus que nos aceita, independente de como nós estamos. E um Deus que continua nos abençoando perpetuamente, independente da condição que nós estejamos. É bem verdade que Jesus te ama. É bem verdade que Ele está comigo e com você todos os dias, até a consumação do século. Mas uma coisa é Jesus estar comigo, outra coisa é Jesus aprovar as minhas atitudes. Então o Senhor está dizendo: olha, você precisa se converter. Você precisa mudar de caminho. A palavra conversão é quando você está indo num sentido de um caminho e você sai do caminho. E o que o Senhor está dizendo aqui no texto, no versículo 12, é: convertam-se. E não convertam-se apenas em palavras, façam isso em jejuns, façam isso em choro, façam isso em pranto. Você já viu uma pessoa convertida, uma pessoa que erra contra você e vai te pedir perdão, mas ela não se sente constrangida? E ela diz assim: ó, eu estou te pedindo perdão porque a Bíblia manda te pedir perdão. Como a Bíblia manda eu te pedir perdão para tomar ceia, eu estou aqui. Mas eu quero que você saiba que você é que estava errado. Você acha que uma pessoa assim está arrependida? O arrependimento que o Senhor está propondo para nós aqui é: você pecou, você caiu, você fez coisas erradas, então eu quero que você se torne uma igreja saudável. Arrependa-se. E arrependa-se em lágrimas, em pranto. Lamente o erro que você fez. Se você tiver que voltar atrás e consertar aquilo que você fez, se caber conserto, vai lá e conserte. Segundo, no texto que nós estamos lendo, no versículo 13, o Senhor está dizendo: eu não quero que vocês se convertam apenas nas roupas, porque vocês sabem que havia um costume entre os judeus. Toda vez que um judeu fazia algo extremamente grave, o que ele fazia? Ele pegava a sua roupa e rasgava a sua roupa, vestia-se de pano de saco, jogava cinzas sobre si e ia para um lugar público em sinal de humilhação. Bom, o que estava acontecendo aqui? Esse povo tratava isso como arrependimento. E Deus está dizendo aqui: olha, converte o vosso coração. Converte o vosso coração e não as vossas vestes. O que Deus está falando aqui? Não adianta eu me vestir de crente. Porque crente tem um modelo de crente. A gente coloca uma Bíblia debaixo do braço. A gente vem ao culto em pleno domingo, em plena tarde de Natal. Que bom. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é: você não pode apenas aparentar ser um cristão. Você não pode apenas aparentar estar convertido. Você não pode dizer que é cristão na igreja. O que você tem que fazer é se converter de todo o teu coração. O que o Senhor também está falando nesse texto é que uma igreja saudável, ela é uma igreja convertida. Uma igreja saudável é uma igreja que mudou de caminho. Uma igreja saudável é uma igreja que jejuma, que ora e que chora e que se arrepende dos seus pecados. Eu não sei vocês, mas parece que a nossa geração é uma geração que
tem dificuldade em se arrepender. Parece que nós não temos mais aquela facilidade de, quando vamos orar, choramos na presença do Senhor. Parece que o que o nosso irmão faz é completamente inaceitável, mas se somos nós que fazemos, aí já parece que é tolerável. E o que o Senhor está dizendo, olha, não adianta você se parecer com um servo do Senhor, você tem que ser um servo do Senhor. Não adianta você dizer que é humilde. Você já viu uma pessoa que veste roupas muito simples, anda num carro muito simples, ou até mesmo de a pé, mas quando você tem uma palavra contrária àquela palavra que ele gostaria, ele se exalta. E quando você erra contra ele, ele te humilha, te persegue. Em público, e alguém diz assim: nossa, eu vi aquele irmãozinho, ele é tão humilde. Ele tem umas roupas tão simples, é uma pessoa tão humilde, e você vai perceber que humildade e pobreza não tem nada a ver uma coisa com a outra, que humildade é uma questão de interior, humildade é o que a pessoa é, não é o que a pessoa faz. Próximo, versículo 16, e o que o Senhor está dizendo, olha, primeiro, a igreja saudável é uma igreja convertida. Versículo 16, uma igreja saudável é uma igreja que congrega, que se santifica. É uma igreja santa. E a palavra santa é uma palavra separada. É uma igreja saudável, um crente saudável é uma pessoa que escolhe dizer não, que toma uma decisão de dizer não, que olha para o pecado como pecado, que trata o pecado como pecado, que olha o impuro como impuro, que olha o imundo como imundo. Uma igreja saudável, uma igreja convertida, é uma igreja que se santifica, é uma igreja que não está satisfeita com aquilo que ela é uma igreja que cada dia mais quer se parecer com Jesus, é uma igreja que quer caminhar os caminhos de Jesus, é uma igreja que quer andar de acordo com os conceitos de Jesus. Próximo, versículo 17, parte B. O Senhor vai começar falando sobre o que os sacerdotes deveriam fazer, e ele diz assim: e diga ao altar, o altar são os pastores, poupa o teu povo. Então vem o segundo tópico, uma igreja convertida é uma igreja que ora. Uma igreja convertida é uma igreja que clama ao Senhor. É uma igreja que não tem obstáculo para estar com Deus. É uma igreja que tem prazer em passar momentos de oração. Uma igreja saudável é uma igreja que clama. É uma igreja que intercede uns pelos outros. Uma igreja saudável. Você quer saber como está, se você é uma pessoa saudável? Se a tua vida de oração está saudável? Dobra os teus joelhos. Olhe no teu relógio e veja se você é capaz de ficar ali 15 minutos. Veja se o teu espírito obriga o teu corpo a submeter-se na presença de Deus por 15 minutos. Veja se durante esse período, e olha que eu estou falando apenas 15 minutos. Veja se durante esse período você é capaz de se concentrar em Deus, de começar a orar e falar com Deus, e o teu espírito se angustia diante de Deus, porque você sabe que Deus está aí te ouvindo. Veja como está a tua vida de oração, se quando você dobrar o teu joelho, o inimigo não vai fazer o seu telefone tocar. Se quando você dobrar o teu joelho, o teu vizinho, que nunca te chama, não vai bater na porta da sua casa. Porque se o diabo tivesse duas prioridades, as prioridades dele seriam essa. Primeiro, ele iria tentar fazer com que você nunca lesse a Bíblia. E segundo,
ele ia tentar fazer com que você nunca orasse. Porque se você conhece a palavra de Deus, e se você ora, você já venceu a sua batalha e não sabe. Então, uma igreja saudável é uma igreja que ora. Outra característica de uma igreja saudável está no versículo 19. Uma igreja saudável é uma igreja que Deus a responde quando ora. Irmão, quer um conselho? Dedique tempo à oração. Dedique tempo a falar com Deus. Quando você passar por uma dificuldade, que o grupo do WhatsApp não seja o primeiro a ouvir que você está com um problema. Que a primeira pessoa a saber do teu problema seja o próprio Deus. Que você dedique tempo a dizer a Deus como você vê essa situação, como você se sente em condição ao que você está passando, como você se comporta diante do que você está enfrentando. Porque aí no versículo 19 diz: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo, e o mosto e o óleo, e deles serão fartos. O que Deus está dizendo aqui é: se vocês se converterem, se vocês entregarem a Deus o vosso caminho, e se essa conversão não for uma conversão apenas de roupas, mas for uma conversão de coração, o Senhor vai responder. E a resposta do Senhor, ela não será uma resposta comum, ela não será uma resposta simples, mas ela será uma resposta satisfatória. Deus, juntamente com a resposta no versículo 19, Ele está dizendo: eu enviarei no meio de vocês o trigo, eu enviarei no meio de vocês o mosto, e eu enviarei no meio de vocês o óleo. E o que o trigo, o mosto e o óleo aqui simboliza? Primeiro, trigo fala de crescimento. A Bíblia diz: deixai crescer o joio no meio do trigo. Fala de crescimento. Deus está dizendo aqui: eu vou responder vocês, e eu vou fazer crescer vocês. Eu vou crescer a vida de vocês. E lá o profeta Isaías também vai dizer: olha, que vocês possam crescer, alargue as vossas tendas, porque o Senhor está prometendo que vocês vão crescer para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Deus fará crescer a sua igreja. Uma igreja saudável, uma igreja convertida tem crescimento. Quando você está vivendo uma vida de oração e você está fazendo a vontade de Deus, mesmo em tempos de crise, Deus te fará prosperar e crescer. Existe uma promessa: pastor, mas e comigo não está acontecendo? Então vai para a oração. Pastor, como que eu tenho que orar até Deus te responder? Quanto tempo eu preciso orar até Deus te responder? Ou você acha que quando Moisés subiu ao monte para Deus falar com ele, você acha que Moisés queria passar 40 dias lá, sem comer e sem beber? Não. Obviamente ele pensou: eu estou indo falar com Deus e Deus irá me responder. O problema é que um dia de oração Deus não falou nada. No segundo dia, a fome veio, os climas mudaram, e Deus não respondeu. E o tempo foi passando e Deus não respondeu. E Moisés disse: eu vou ficar aqui até que Deus me responda. Quanto tempo foi necessário? 40 dias. E Deus respondeu. De repente, talvez você não está recebendo de Deus a resposta, porque você não está orando com o empenho necessário. Porque a palavra do Senhor te promete: clama a mim e eu responder-te-ei, e eu te anunciarei coisas grandes que você não conhece. Então há uma promessa, e quem te prometeu não foi um escritor bíblico. Quem te prometeu foi o próprio Deus. Ele disse: clama a mim e eu te responderei. É uma promessa. Um dia Deus vai te responder, ainda que a resposta de Deus seja não, mas Deus vai te responder. Mas no texto que nós estamos lendo, Deus está dizendo: olha, eu enviarei no meio de vocês o trigo. O que é o trigo? Eu farei vocês crescerem.
Eu mandarei o crescimento para o meio de vocês, eu mandarei o crescimento para a tua vida, eu mandarei crescimento para a tua casa, eu mandarei crescimento para a tua empresa, eu mandarei crescimento para a sua vida espiritual. Outra palavra aqui que está destacada no texto, no versículo que nós estamos lendo, ele diz: eu enviarei o mosto. Vocês sabem que o mosto é o vinho não fermentado, e o vinho na Bíblia simboliza a alegria, unção, simboliza o próprio Espírito Santo. E o que o Senhor está falando aqui é: eu enviarei para vocês o crescimento, e eu enviarei no meio de vocês o Espírito Santo. E só isso já deveria ser motivo de sobra para você se alegrar no Senhor e continuar orando. Porque a palavra do Senhor é: eu enviarei o crescimento e eu enviarei o Espírito Santo. E outra palavra que está sendo destacada no texto que nós estamos lendo, o Senhor está dizendo: e eu enviarei o óleo. Vocês sabem que o óleo aqui simboliza que Deus irá sarar as nossas feridas. Aquele bom samaritano pegou o jovem que estava caído na beira do caminho, o que ele fez? Passou o óleo, o azeite nas suas feridas. E o que Deus está prometendo aqui é: eu farei você crescer, eu te enviarei alegria, que é o Espírito Santo, e eu ainda sararei as suas feridas. Clame ao Senhor. No versículo 21 do texto que nós lemos, o Senhor está dizendo: olha, quando você clamar, se você já se converteu, se você está disposto a proclamar um jejum, e se você for para a oração, outra coisa que você precisa saber para ser uma igreja saudável: você não pode temer o teu inimigo. Versículo 21 diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que o inimigo está dizendo para você ter medo. Os jornais estão anunciando: tempos difíceis vão vir. As conversas de ruas estão dizendo: tempos difíceis vão vir. E eu não estou aqui no altar para servir de boca para Satanás, para fazer com que você tenha medo. Estou aqui para servir de boca de Deus, para te dizer: a palavra do Senhor está dizendo para você: não temas, não tenha medo, não fique amedrontado. O Deus que cuidou de você em tempo de bonança é o Deus que cuida de você em tempo de escassez. O Deus que cuidou de sua família quando estava tudo difícil é o mesmo Deus que vai cuidar de você agora. O mesmo Deus que cuidou nos tempos de paz é o Deus que cuida em tempo de guerra. O mesmo Deus que cuidou no tempo de saúde é o mesmo Deus que cuida no tempo de doença. O mesmo Deus que cuidou no tempo de bonança é o mesmo Deus que cuida em tempo de escassez. Porventura, o Senhor perguntou a Moisés: porventura a minha mão se há encolhido? Porventura eu perdi o poder de abençoar meu povo? Moisés olhou para o povo e disse: não vai ter como Deus fazer esse milagre, porque é muito difícil para Deus. E Deus disse: pois você vai ver o que eu vou fazer, Moisés. Então a palavra do Senhor para você é: não tenha medo, continue acreditando, Deus está com você e Deus irá te abençoar. Versículo 32. A palavra do Senhor está dizendo: e vós, filha de Sião, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos, porque o Senhor vosso Deus, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o ensinador de justiça. Sabe o que esse texto aqui quer dizer? Deus dará a você o Espírito Santo. Alegra-te, porque Ele te dará alguém que vai te ensinar como fazer. Ele te dará alguém que vai te mostrar o caminho. Porque Ele vos dará um ensinador de justiça e fará descer sobre vocês a chuva temporã e a seródia. Irmãos, esse texto talvez seja um dos textos mais importantes que nós lemos aqui nessa noite. Por quê?
Porque vocês sabem, tem algum agricultor aqui no nosso meio, não? Tem algum agricultor? Amém. Vocês sabem que toda vez que nós vamos plantar, nós precisamos de pelo menos 2 tempos de chuva. O primeiro tempo de chuva é aqui na Bíblia chamada de chuva temporã. Que chuva é essa? É a chuva que vem para fazer nascer o fruto. É a primeira chuva. Essa chuva aqui, ela foi derramada lá em Atos capítulo 2. É a primeira chuva, é um avivamento que aconteceu sobre a igreja. É a chuva temporã que fez nascer a igreja do Senhor Jesus Cristo, que fez nascer um povo que era capaz de morrer por amor ao Evangelho, que fez nascer irmãos corajosos, que não disseram não quando Jesus lhes solicitaram. Essa é a primeira chuva, mas Deus está prometendo, irmãos, uma segunda chuva. E esta segunda chuva, eu acredito e eu tenho fé. Eu sei que Deus irá derramar nos nossos dias. Que chuva é essa, pastor? É a chuva seródia. Se para um lado a chuva temporã veio para plantar a igreja, por outro lado, a chuva seródia vem para amadurecer o fruto para a colheita. Você que planta, você vai saber que a primeira chuva faz com que nasçam os frutos. É o que os agricultores pedem quando planta. Mas quando está próximo da colheita, precisa de vir uma segunda chuva. E esta segunda chuva, irmãos, ela vem para amadurecer o fruto. Então, o que o Senhor está prometendo aqui é: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Você já recebeu a primeira chuva. A primeira chuva é quando você recebeu o primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Tudo para você era motivo de fé. Quando vinham as dificuldades, você dizia: Deus vai me abençoar, aleluia. Eu agora sou crente. Eu agora ando com Deus. Todas as coisas me são possíveis porque eu creio. Lembra quando você já decorou esse versículo? Tudo é possível ao que crê. Quando a gente recebe essa chuva temporã, que é o primeiro avivamento que nós passamos, essa chuva vem para nos tirar do mundo, essa chuva vem para nos transportar para a presença do Senhor. É a chamada chuva temporã. Quando você recebeu ela, você começou a caminhar com Deus em fé. Mas alguns de nós, com o passar do tempo, essa chuva vai embora. Tem muitos irmãos que, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, no dom de línguas, falavam em língua todo o culto. Tinha prazer em ir para a oração só para poder falar em línguas estranhas. Tempo bom era aquele. Mas aí o tempo vai passando. Aquela alegria, aquele primeiro amor, aquela primeira chuva, ela vai cessando. E aí a pessoa, quando se converte, ela vem em todo o culto. Ela é capaz de vir debaixo de chuva. Ela é capaz de dizer não ao pecado. Ela é capaz de dizer, mesmo no feriado, eu estarei lá, aleluia. Mas o tempo vai passando, e esta chuva ela vai acabando. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ganhou um grande privilégio. Ela agora pode se comunicar direto com Deus, mas ela também ganha um efeito espiritual. Todo crente passa por todas as fases da igreja na Bíblia. Quer ver uma coisa? Quando você se converteu, você estava no Egito. Deus te tirou do Egito. O Egito é o mundo, simboliza o mundo. Deus te tirou do mundo. Quando você veio para a igreja, você ficou rico, milionário, sim ou não? Não. Provavelmente, muitos de vocês, porque estão caminhando com Deus, tiveram que abrir mão de muita coisa. E isso chama-se deserto.
Primeira coisa que Deus faz quando tira alguém do mundo é levar ele para o deserto. Deserto é o tempo de provação. É o tempo que Deus usa para saber se você realmente quer andar com Ele ou não. Deserto é um tempo que Deus coloca você para saber até onde você está disposto a caminhar com Ele. E todo crente passa pelo deserto. Eu costumo dizer que só existe um tipo de crente: o que já passou pelo deserto, o que está passando pelo deserto, ou o que ainda vai passar pelo deserto. Pastor, como que é o deserto? Deserto é o tempo que a sua família te abandona. Deserto é o tempo que a sua profissão, que era extremamente lucrativa, deixa de ser tão lucrativa. Deserto é o tempo em que a pessoa que você ama diz não para você e te deixa na prova. Deserto é o tempo em que o dinheiro foge da sua carteira ou da sua bolsa. Deserto é o tempo em que tudo que você planta não nasce, em que os amigos se tornam inimigos. Deserto é o tempo em que as coisas que funcionavam agora param de funcionar. Deserto é o tempo em que a família, os filhos, que antes não davam problema, agora passam a dar problema. Deserto é o tempo em que a saúde se vai. Deserto é um tempo de provação. E o que Deus está fazendo quando coloca uma pessoa no deserto é fazer com que ele aprenda a caminhar com Deus e depender apenas de Deus. Deus é quem leva a gente para o deserto. Lembra de Jesus Cristo? A Bíblia diz que então ele foi levado pelo Espírito ao deserto. De repente você está passando o seu deserto. Quem sabe, quando começou o ano de 2016, você fez um projeto, colocou na presença do Senhor, fez uma oferta, trouxe na igreja, fez a campanha Projetando 2016, e agora a única coisa que você vê diante de você é o seu deserto. Mas há uma promessa de Deus: vem a chuva seródia. Que chuva é essa, pastor? Deus está dizendo: a primeira chuva te trouxe para a presença do Senhor. A primeira chuva te fez nascer no Evangelho. Mas essa chuva se foi. E quem sabe você está sentindo falta das águas do Espírito Santo na sua vida. Quem sabe você está sentindo, já tem um tempo que Deus não trabalha a meu favor. Já tem um tempo que os milagres não acontecem, eu estou precisando que os meus frutos nasçam. Já tem um tempo que eu estou plantando, que eu plantei, e as coisas não aconteceram. Sabe por que não aconteceu? Porque não veio a chuva seródia. Mas há uma promessa de Deus. E Ele diz: eu enviarei sobre vocês a chuva seródia. Pastor, que chuva é essa? É a chuva que faz nascer o fruto. É a chuva que vai fazer com que a sua oferta que você plantou lá atrás produza no altar de Deus. É a chuva que vai fazer com que, quando você tinha condições de ofertar ofertas abençoadas, ofertas volumosas, você ofertava. Hoje você não tem condições de ofertar mais. Hoje você, quando passa o gasofilácio aqui, quando chama a oportunidade de oferta, você coloca algumas moedinhas. E talvez você não tenha nem coragem de vir aqui na frente, porque a sua oferta é pequena. Isso chama-se deserto. Mas Deus é um Deus que vê a semente plantada. Deus não se esqueceu de você. Deus está olhando para você. Deus está vendo o teu sofrimento de hoje. Deus está vendo. Escuta o que eu vou te dizer. Aqui existe uma palavra profética da parte do Senhor. Deus está vendo o tempo que você se dedicou trabalhando na igreja. O Espírito Santo me mostra ao coração que aqui existe uma pessoa, e essa pessoa diz: olha, neste momento o Espírito Santo vai tocar nessa pessoa. Olha, antes eu tinha mais tempo para trabalhar na casa do Senhor, eu tinha mais tempo para me dedicar à obra do Senhor, mas veio esse tempo difícil, esse tempo de provação, e agora eu não estou tendo tempo para fazer o que eu fazia antes. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus irá fazer você passar por esse deserto. Vem um tempo de chuva. Quantos creem? Glória a Deus.
E esse tempo de chuva vai fazer o quê? A palavra do Senhor diz: o meu povo não será mais envergonhado, versículo 26. Quando essa chuva cair sobre você, a Bíblia diz: peçam e eu lhes darei o Espírito Santo. Peçam e eu lhes darei o Espírito Santo. E ele virá sobre vocês como uma chuva. E essa chuva vai cair sobre a tua casa. Pastor, como que essa chuva vai fazer na minha... O que essa chuva vai fazer na minha vida? O Espírito Santo vai descer sobre a tua casa. Ele vai descer sobre a tua família. E se você tomar posse dessa vitória, você não precisa ver o Brasil prosperar. Você não precisa ver as coisas boas acontecer do teu lado para saber que Deus está contigo, que Deus tem poder para fazer e Ele quer fazer na sua vida. Pastor, então como que eu faço para esta chuva cair sobre a minha vida? Primeiro, tem 3 coisas que nós falamos aqui. Primeiro, você precisa ser uma igreja convertida. Segundo, você precisa ser uma igreja de oração, porque Deus é um Deus que responde. E terceiro, Deus responde uma igreja extremamente avivada, uma igreja que recebe a chuva do Espírito Santo, uma igreja que não se conforma em vir na igreja simplesmente para ouvir os irmãos cantar, uma igreja que não se conforma em sentar no banco e quando todo mundo está cantando, ele está olhando para o lado, quando todo mundo está ofertando, ele não tem prazer em ofertar, uma igreja que vem quando quer, da forma que quer. Não, a chuva do Senhor cai sobre uma igreja atuante, sobre uma igreja avivada, sobre uma igreja que ora, sobre uma igreja arrependida, sobre uma igreja atuante. Quem sabe você nessa noite está precisando que Deus faça chover sobre a sua casa. 2017 está chegando. O que você irá colher em 2017? O que te espera em 2017? Qual é o fruto que está nascendo da sua árvore? Vamos nos colocar de pé, eu gostaria de orar por você.